Amém. O tema da palavra dessa manhã é o impostor que vive em mim. Anota o tema dessa palavra. O impostor que vive em mim. Aleluia. Bom, o livro de Jó, como o livro mais velho que nós temos, mais antigo da Bíblia, o livro nos conta uma história bastante conhecida de todos nós a respeito de um homem que ele era um homem conhecido do Senhor, era um homem que conhecia o Senhor, mas era um homem muito interessado nos pensamentos que Deus tinha a seu respeito, os pensamentos de vida que existiam para ele. No final dessa história, no capítulo 42, você não precisa abrir isso, a gente não vai tratar desse texto hoje, mas no capítulo 42, no versículo 2, Jó ele diz assim: bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos. Algumas traduções trazem a palavra propósitos, pode ser frustrado. Agora, a melhor tradução do original para essa palavra é pensamentos. Nenhum dos teus pensamentos ao meu respeito, ele pode ser frustrado. E eu gostaria de falar muito a respeito dos pensamentos hoje nessa manhã. É interessante quando você estuda toda a questão do pensamento, e você começa ali, até mesmo pelos pensamentos humanos, você descobre algumas coisas muito interessantes. Na vida dos filósofos, aqueles homens conhecidos pelo seu brilhantismo, pela sua inteligência, pela sua meditação sobre a vida, sobre as coisas, sobre a sua própria existência, estes homens escreveram muito a respeito do pensamento. Após a morte de Neemias, nasce o profeta Malaquias, e neste mesmo tempo, neste mesmo período de espaço aproximado entre a vida ali desse profeta Malaquias, nasce na Grécia os maiores pensadores que a filosofia já teve até então. Começou com Sócrates, como discípulo de Sócrates veio Platão, e como discípulo de Platão veio Aristóteles. E todos esses homens trouxeram pensamentos que até hoje, quando você estuda e olha, você enxerga ali algo espetacular, uma profundidade naqueles pensamentos. Existe uma história bastante importante desse período, que esses filósofos eles se referem, que tudo aquilo que eles pensavam e todas essas suas viagens e formulações eram tão importantes para eles que passavam a ser as suas regras até, e os seus deuses, os próprios pensamentos e os pensadores. E entre eles tinha um deus que se chamava Deus Dionísio, dentro da mitologia grega. E aconteceu uma história bastante interessante. Tinha um rei que gostava muito desse deus, do Deus Dionísio. Esse rei se chamava Rei Midas. Ele vivia ali, nesse espaço mitológico da Grécia, dentro desse espaço de conhecimento. E esse rei Midas, ele ficou sabendo que um servo desse Deus, Deus Dionísio, ele estava preso num lugar ali nos seus domínios. E alguém veio e contou para o rei Midas: olha, tem um servo ali do Deus Dionísio que está preso nessa prisão aqui onde você manda. O rei Midas, ele imediatamente mandou soltar aquele servo do rei Dionísio. Você não precisa anotar tudo isso, tá? O servo do deus Dionísio que estava preso era um sábio Selênio. E o rei Midas manda soltar então aquela sabedoria, o servo do deus Dionísio, Selênio. Selênio, ele era conhecido entre eles pela sua alta, não sei como eu posso dizer isso, mas ele era um fanfarrão. Ele vivia ali dentro daquele espaço, ele era conhecido pela sua farra, pela sua bebedeira, e esse era um o sábio, ele era conhecido por isso, né? Ele era um homem muito festeiro. Ele era amigo de um outro que se chamava Pan. Esses dois, eles viviam na farra o tempo todo. O Pan era conhecido, além dessa sua veia com a bebida, ele era um homem que aterrorizava as mulheres. Diz essa mitologia que ele passeava ali pela floresta, perto daqueles castelos, e ele buscava mulheres. As mulheres desprotegidas eram atacadas sexualmente pelo deus Pan.
por isso, a origem da palavra pânico. As mulheres ali tinham tanto medo daquele Deus, daquele homem, que elas trouxeram até, existiu essa palavra a partir desse Deus Pan, por causa do pânico que ele trazia. Bom, avançando um pouco nessa história. Quando o rei Dionísio ficou sabendo que, o deus Dionísio ficou sabendo que o rei Midas soltou um dos seus servos, ele chegou para Midas e falou: olha, você pode fazer um pedido. O que você quiser, você peça que eu vou te atender. E o rei Midas pede para o deus Dionísio que ele gostaria que tudo que ele tocasse se transformasse em ouro. E aquilo pareceu bem, né, naquele momento. O deus Dionísio falou: já que você está pedindo, né, tal. E tudo que ele tocava realmente se transformava em ouro. Só que ele teve um problema. No começo foi maravilhoso. Só que quando ele foi comer, diz esse texto ali da mitologia, a hora que ele pegou uma coxa, né, de frango, aquela coxa se transformou em ouro. Quando ele foi pegar o vinho, aquele vinho se transformou em pó de ouro. E ele viu que ele ia morrer de fome. Apesar de toda a sua riqueza, ele ia morrer de fome. E ele concluiu que, na verdade, ele fez um pedido estúpido e voltou para o deus Dionísio. E daí ele dá uma lição de moral no rei Midas, falando que a ganância dele não iria levá-lo a lugar nenhum, ele precisaria se banhar no rio onde se banhavam os sábios, para ele, enfim, ter a sabedoria. Bom, é um pensamento legal, não é verdade? Faz uma certa reflexão. Mas o que acontece? O rei Midas não tem a sua vida mudada. O rei Midas, ele continua, a mitologia ali deixa isso bastante claro, vivendo da forma que ele sempre viveu. Então, quando você tem acesso aos pensamentos humanos, os mais profundos pensamentos humanos, você pode até chegar a algumas conclusões, mas nenhum pensamento humano traz uma mudança. Não traz mudança, não tem poder em si para você trazer uma transformação, para mudar a vida de ninguém. E de repente até você que tem acesso hoje a pensamentos, está numa universidade, são pensamentos. Mas todos os pensamentos fora do Senhor, todos os pensamentos que não foram inspirados por Deus, todos eles não têm poder para transformar nada. Os pensamentos, eles são pura reflexão, sem a presença de Deus. Pensamentos, então, dos gregos, que eram aqueles mais profundos até então, eram provenientes apenas do saber humano, legais, profundos, mas não mudava a vida de ninguém, não trazia cura e não trazia transformação. Pensamentos humanos. Eu lembro de uma vez, eu era bem pequeno, um pouco arteiro nessa época, eu morava num prédio lá em Londrina, e esse prédio eu era da turminha ali, que a gente botava o terror no prédio, né? E a situação começou a ficar tão difícil ali para os moradores e tal, eles já tinham tentado fazer de tudo com a gente. Eu nem vou contar as coisas que a gente fazia, que eram terríveis. Mas chegou um momento que o síndico me chamou para ter uma conversa. E ele conversou comigo, veja bem, eu não poderia estar fazendo essas coisas e tal. E ele me deu um livro, para eu ler aquele livro. E aquele livro, eu lembro que foi um livro legal, mas não trouxe nenhuma mudança no meu comportamento. Meses depois eu fui expulso do colégio. Isso eu estava na 8ª série, tá? E eu fui expulso no último dia de aula, eu consegui a expulsão ali. Depois eu fiz uma negociação com o diretor, gostava muito daquele homem, professor Elcio. E eu fiz uma negociação com ele junto com a minha turma lá, para, se nós não participássemos da formatura, ele tiraria do nosso currículo essa expulsão, tá? Ainda consegui uma negociação. Mas pensamentos, eles não têm poder de transformar. Pensamentos humanos. Livros talvez que você já conheceu, que não são da parte do Senhor, eles não podem trazer nenhuma cura, nenhuma mudança de comportamento. Mas quando nós temos contato com os pensamentos do Senhor, daí existe uma mudança radical no efeito que esses pensamentos eles trazem para as nossas vidas. Eu só pude ter uma mudança no meu comportamento, que hoje eu sou bonzinho, porque um dia eu tive acesso aos pensamentos do Senhor para a minha vida. Todos os pensamentos anteriores, eles foram bons, mas nenhum deles pôde produzir nenhum resultado na minha vida. Agora existe algo poderoso da palavra,
que quando nós abrimos o Evangelho, no Evangelho de João, ele apresenta Jesus de uma forma diferente que os outros evangelhos apresentaram. Em João capítulo 1, versículo 1, você não precisa também abrir, só anota para você conferir depois. Ele diz o que acontece quando Jesus ele entra em cena. Ele traz um conhecimento então, que não era humano. Toda essa história, todos esses conhecimentos, esses pensamentos que estavam, eram os pensamentos que aquelas pessoas se debruçavam e para muitos eram as grandes verdades e máximas do próprio pensamento e conhecimento. E Jesus chega exatamente neste momento, onde existia um período de silêncio, mas esses homens estavam produzindo todo este conhecimento e estes pensamentos, trazendo uma reflexão, mas a mudança, o caráter, a possibilidade de algo novo acontecer, isso não era nem mencionado. E Jesus chega nesse momento, quando esses pensamentos imperavam. E Jesus, ele é apresentado então no Evangelho de João da seguinte forma. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora olha que interessante, a palavra verbo, que a maioria das traduções trazem, no original, a melhor palavra traduzida para ela, o sentido, é pensamento. João apresenta Jesus para um mundo onde os pensamentos naturais eram que estavam dominando, como ele sendo o pensamento. Jesus traz para aqueles homens e traz esse primeiro impacto ali para aquela sociedade, que existia em toda aquela região a influência do pensamento grego, eles dominavam a sabedoria. E João apresenta Jesus como sendo o pensamento. Nele estão todas as coisas, e este pensamento é um pensamento na raiz dessa palavra, que diz de um pensamento com uma razão, um pensamento com um propósito, não uma divagação, mas Jesus sendo o pensamento que pode trazer transformação, mudança. Isso traz uma revolução diante daquelas pessoas, porque elas não experimentavam transformação, e de repente aparece um homem, um Deus, que é apresentado assim, o único que pode trazer nele sim uma reflexão, um pensamento, mas junto com suas palavras estava a mudança, o propósito. O pensamento até então era um pensamento amplo, mas restrito à mudança, à transformação. Em um mundo que valorizava o pensamento, Jesus é apresentado como o pensamento. E João, ele vai, através de todo o Evangelho, eu gostaria de incentivar você a ler o Evangelho de João com este olhar, você vai perceber história após história, João trazendo essa revelação do pensamento de Deus transformador em todas as coisas através de Jesus. Quando João chega no capítulo 10, versículo 10, ele fala sobre os pensamentos de Jesus, e os pensamentos de Jesus para aquele povo era: eu vim para que você tivesse vida, e vida em abundância. Mas existia um detalhe nessa vida em abundância que João começava a revelar ali, e revela em todo o seu evangelho. Para a cura, para o propósito, para a razão, para a transformação, aquelas pessoas precisariam ficar expostas a esta pessoa, a este novo pensamento, a Jesus. Só haveria possibilidade de transformação para aquele povo, e é claro que nós trazemos essa palavra para nós nessa manhã. Só existe possibilidade de uma transformação diante deste pensamento novo que é Jesus, se nós nos expormos diante da sua presença e dos seus pensamentos para nós. Existia uma vida abundante, mas a exposição era uma condição para que esse pensamento de uma vida abundante pudesse ser real na vida daquelas pessoas. Expor a sua natureza. E nós, da mesma forma, precisamos nos expor a Ele. Amém? Eu tenho certeza que nesta manhã, quando o Senhor passeava por este lugar,
Conforme você ia respondendo o passear do Senhor aqui, durante o tempo do louvor, durante o tempo ali de todas as ministrações, quanto mais você abria o seu coração, a sua vida, os seus pensamentos para a presença de Deus, essas coisas, elas puderam ser trabalhadas, já tocadas, pelos pensamentos de Deus ao seu respeito. Uma palavra veio a este respeito. O nome dessa palavra é o impostor que vive em mim, porque eu tive acesso a um livro que algumas pessoas me perguntam, pode me indicar um livro, né? Eu estou lendo e tudo mais, né, Celinha? Então, fica a dica. O impostor que vive em mim. É um livro maravilhoso. Tá? O nome do autor é Brennan Manning. O impostor que vive em mim. Esse livro, ele traz algo muito impactante. Este homem, ele foi muito corajoso ao escrever esse livro, porque ele entendeu de tal maneira algo que acontecia dentro dele, que ele denominou isso como um impostor que estava vivendo dentro dele, querendo derrubá-lo. E ele escondendo este impostor. Ele, pelo seu orgulho, em muitos momentos, ele conta um testemunho de uma vida longa dentro da igreja, onde ele não se expunha diante da presença do Senhor. Ele guardado, fechado, ouvindo o Senhor ministrar, trabalhar, passear por ele, os pensamentos do Senhor disponíveis para transformá-lo, mas ele fechado durante muitos anos. E ele traz nesse livro um descortinar do impostor que vivia dentro dele. Ele traz um testemunho pessoal, esta descoberta. Ele diz que a sua natureza, em alguns momentos, falava tão alto dentro dele, que ele descobriu que existia este impostor vivendo dentro dele. Olha o que Paulo diz a respeito disso, deste impostor. Anota esse texto também, Romanos, é o capítulo 7 de Romanos. Eu peguei alguns versículos do capítulo 7 de Romanos. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre este impostor. Diz assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim: quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei dos meus pensamentos, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? O autor do livro, ele não descreve só o que é a palavra impostor, mas ele descreve o impostor que vivia dentro dele. Ele diz o seguinte: o impostor que vivia dentro dele era um homem que queria agradar todo mundo. Os seus desejos eram egocêntricos. Ele preservava a sua imagem a qualquer custo. Ele identificava essa luta que existia dentro dele. Ele diz ainda que este impostor treme só de pensar em provocar insatisfação nos outros. Incapaz de ser franco, ele procrastina, ou melhor, ele deixa para depois e se cala por medo de rejeição com o resultado. Ele vive com medo. Ele conta que se orgulhava de ser uma pessoa pontual, até que foi revelado a ele, quando ele se expôs diante da presença do Senhor, que essa exigência dele, deste homem, quanto à pontualidade, também era algo que ele buscava como aceitação na vida das pessoas que estavam próximas a ele. Medo de rejeição. Medo de ser aprovado pelas pessoas. Necessidade de apresentar uma imagem de perfeição, ele descreve, diante de todas as pessoas, de maneira que todos pudessem admirar.
Ele, uma vez que se expôs corajosamente diante da presença do Senhor, os pensamentos de Deus, que começaram a ser revelados para ele, de quem ele era, de como Deus o via, e aquilo que Deus tinha para ele, eram coisas que precisavam, primeiro, ser confrontadas com aquele impostor que estava dentro dele, ganhando cada dia mais espaço. E ele diz que ele vivia ali dentro, ele era alimentado de alguma forma. Nós sabemos, a palavra do Senhor nos diz a respeito dessa guerra que existe dentro de cada um de nós. O apóstolo Paulo fala que essa é uma guerra que ele também travou, a respeito de uma natureza, de algo que dia a dia tenta nos derrubar. E conforme nós alimentamos essa natureza, isso cresce. E para ele cresceu de tal forma que se tornou este impostor. Ele diz ainda que um impostor, ele exige atenção, a experiência dele. Seu anseio por elogios era o combustível. A sua fachada era a sua identidade. A sua aparência era tudo. Ele diz que o impostor dele se preocupava com a aceitação e aprovação, e era uma necessidade sufocante de agradar todas as pessoas. Ele não conseguia dizer não, da mesma forma que ele dizia sim. Não porque ele era bom, mas porque ele tinha esse sufoco na sua garganta por agradar todas as pessoas. O impostor, ele não sabe ter intimidade. Ele está descrevendo ele. Em nenhum relacionamento ele conseguia ter uma intimidade. E ele descobriu na presença do Senhor que essa falta de intimidade com as pessoas, até mais próximas a ele, dizia a respeito a um narcisismo, a ele olhar somente para si e para os seus desejos. Ele conta que ele sabia, ele tinha acesso às vitórias, aos planos, às conquistas dos seus amigos, mas por dentro ele não se alegrava. Tem uma frase de Agostinho que eu li outro dia, que eu trouxe aqui, que é muito forte. Ele diz assim, sobre uma pessoa que vive uma vida de fingimento: pode haver apenas dois amores nas nossas vidas, dois amores fundamentais. O primeiro é amar a Deus até esquecer de si mesmo, ou amar-se até você esquecer e negar a Deus. E ele diz nesse livro que ele chegou a essa encruzilhada da sua vida. Com todas as coisas que aconteciam com ele, aquelas que ele sabia e até aquelas que ele não sabia, aquele impostor estava lá vivo e ele impedia que de verdade ele estivesse no lugar da presença do Senhor e pudesse se expor. Algumas coisas nós nem entendemos o porquê, mas é só na presença do Senhor, ouvindo os pensamentos dEle, nós podemos ser transformados. Coisas que nós muitas vezes nem sabemos o que está acontecendo, que nos leva a ter atitudes. Essa noite eu tive um sonho, que quando eu acordei eu lembrei daquele sonho, e aquele sonho foi tão vivo que o Senhor trouxe, essa é uma palavra para muitos que estarão ali amanhã. E esse sonho dizia, e eu via claramente uma pessoa que estava sendo assaltada pelo seu passado. Eu via, isso ficou claro para mim, eu vou explicar um pouco o meu sonho, porque eu via uma pessoa do meu passado, que não me fez mal de forma nenhuma, mas quando eu vi aquela pessoa, estava todos nós no mesmo lugar, num carro, nosso carro, só que a hora que eu olhava, o nosso carro estava fechado, estava com grades e tal, e eu vi aquela pessoa, e junto com aquela pessoa, chegou um assaltante. E naquela hora o Senhor me trouxe isso, quando eu acordei, lembrei desse sonho. A respeito de pessoas que estão sendo assaltadas. Talvez alguns de nós nessa manhã, sendo assaltados pelo seu próprio passado. E quando você, de repente, entende que algumas coisas são mais fáceis de você decidir,
é um pouco mais tranquilo até você tomar algumas decisões, e não, isso eu não vou fazer, isso vai deixar a minha carne ser fortalecida, isso vai crescer dentro de mim, mas tem coisas que é só na presença de Deus nós podemos ser transformados. Porque os pensamentos dele nos alcançam de tal maneira que descortinam coisas que nós não conhecemos a respeito de nós mesmos. E isso se chama cura. Daí eu não estou falando apenas de pensamentos, que são pensamentos com um grau alto, profundo de revelação, mas eu estou falando de pensamentos que podem te curar. E é maravilhoso como eu tenho experimentado isso, trabalhando na vida de alguns irmãos, conversando com alguns irmãos. Quando estes irmãos, quanto mais eles se expõem à presença de Deus, à palavra de Deus, mais coisa aparece, para que essas coisas sejam curadas e tratadas. Agora eu te pergunto, será que tem um impostor aí vivendo dentro de você? Será que existe um impostor orgulhoso aí dentro de você? Você conseguiria descrever este impostor aí dentro? Finalizando a experiência desse autor, para a gente sair desse livro, ele concluiu que para que essas coisas fossem tiradas da sua vida, ele precisou expor isso diante da presença do Senhor. Esse impostor foi exposto. E ele diz que ele fez algo que Deus o desafiou a fazer. Ele escreveu uma carta para o seu impostor. Ele começa a carta dizendo assim: bom dia, impostor. Entre parênteses, você não imaginou que eu falaria com você. Eu não tinha discernimento nem coragem para enfrentá-lo, mas agora eu conheço os pensamentos que Deus tem a meu respeito. E ele continua o texto. Quando nós temos contato com os pensamentos de Deus, todas as coisas que aconteceram conosco, essas coisas são todas curadas, resolvidas diante da sua presença. 2 Coríntios capítulo 3, 18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, pelo poder do Senhor, o Espírito Santo. Isso só acontece quando nós estamos expostos aos pensamentos que Deus tem para as nossas vidas. Só que não é apenas estar no culto, não é apenas você estar aí sentado neste lugar, é você estar exposto. É só quando nós estamos expostos na presença do Senhor, Ele pode nos transformar. E principalmente quando nós estamos expostos diante da sua palavra. Quando nós decidimos ler a sua palavra de verdade, os seus pensamentos são revelados. Não tem a ver com religião, não tem a ver com fórmulas. Dentro da filosofia também existe uma máxima sobre religião. A religião, um deles escreveu o seguinte: que existiam dois homens religiosos, muito religiosos, mas eles não viam muita coisa acontecer. E esses dois um dia sentaram para conversar a respeito de Deus, do Deus que eles serviam. E eles foram até altas horas da madrugada conversando sobre Deus. E no final da conversa, eles concluíram que Deus não existia, os dois. Daí eles se despediram, já estava tarde da noite. No outro dia, quando um desses homens se levantou, ele foi para fora e ele encontrou aquele amigo dele ajoelhado. Estava ajoelhado, orando, rezando lá no seu lugar. E aquele homem chegou para ele assustado e falou: meu amigo, nós ficamos até 3 horas da manhã conversando e concluímos que Deus não existia. Você está aqui agora ajoelhado. Ele virou para ele e falou: mas o que Deus tem a ver com isso? Pura religião. Algo que ele estava acostumado, que não tinha mais nem nada a ver com Deus. Era algo que protegia ele. Era algo que o deixava confortável. Nada a ver com Deus. A Joyce Meyer, ela traz uma frase que eu acho maravilhosa num dos seus livros. Ela diz o seguinte: o fato de você dormir numa garagem não te faz um carro. Você pode ficar aqui a vida inteira nessa igreja. Você pode
ter o teu lugar favorito, você pode chegar mais cedo, sair mais tarde, mas se você não tiver a coragem de se expor diante da presença do Senhor, não existe transformação. Nós precisamos ter essa coragem, como este homem teve, de expor toda a sua natureza diante do Senhor, para que ela fosse transformada. É claro que a natureza, ela continua ali, mas ela é subjugada pela palavra e pelos pensamentos de Deus, e pela nossa reação diante do que o Senhor fala e traz como desafios para nós. Vários desses irmãos que eu falei, que a gente tem conversado, eu passei uma experiência que nós tivemos este ano. O André, ele me desafiou. No momento desse ano, nós lemos a Bíblia em 90 dias. E foi uma experiência muito legal, porque todos os dias a gente mandava ali o cheque, né, do versículo do período que a gente tinha lido, e foi muito legal. 90 dias passaram muito rápido. E Deus mexeu muito com a gente ali, né? A palavra do Senhor mexe muito conosco, nos transforma. E eu contei isso para alguns irmãos, e alguns irmãos começaram a fazer isso. Outro dia eu recebi uma foto de uma irmã. Esse é o dia 90. Amém? E eu queria te desafiar a você mergulhar na palavra do Senhor dessa forma. Porque nós estamos falando de algo que é real e está disponível para todos nós, está disponível para você nessa manhã. Se você precisa mesmo de transformação, se você precisa mesmo de alcançar os pensamentos que o Senhor tem a seu respeito, os pensamentos com propósitos, você precisa se expor à presença dEle, e o melhor lugar é a sua palavra. Se você começar a fazer essa leitura em 90 dias, amanhã, segunda-feira, você conclui no último final de semana desse ano ainda. Ah, você tem esse plano? É só buscar na internet, leitura da Bíblia em 90 dias, você acha vários. O que é importante disso? Você precisa se expor diante da presença do Senhor. Pastor, eu não tenho tempo. Às vezes quando alguém conversa com a gente, né, a pessoa fala, mas eu não tenho o tempo que você tem, tá? Você tem o mesmo tempo que nós temos. Talvez você não tenha disciplina, mas tempo você tem. São as mesmas 24 horas. Mas eu faço tanta coisa. Capítulo 12 de Romanos, para nós terminarmos, diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos transformados através dos pensamentos de Deus. Conhecemos e experimentamos então a boa, a perfeita, a agradável vontade do Senhor, através dos seus pensamentos. Agora, quando nós nos enchemos dos pensamentos do Senhor, acontece algo conosco que daí nos atrai e nos deixa neste lugar. Nós passamos a nos apaixonar por Jesus, pela sua presença, nos apaixonar pelo Senhor. A palavra paixão quer dizer ser afetado por. Você é afetado pelos pensamentos de Deus. Quando você se expõe à presença do Senhor, aquilo começa a tomar uma dimensão em você, que aquilo começa a te alimentar de uma forma que você não sai mais deste lugar. E isso começa então um processo maravilhoso da parte do Senhor de transformação, de revelação de quem Ele é, de revelação daquilo que Ele tem para a sua vida. É este processo de estar na presença do Senhor e se apaixonar. Agora, João, este que apresentou o Evangelho de Jesus como sendo o pensamento, ele é conhecido como aquele que teve a maior revelação do amor de Deus, o amor de Jesus. Ele escreve em 1 João 4,18: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora este medo. Ora, o medo ele produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 2 versículos antes, 4,16, ele diz que Deus é amor. Agora, se nós fizéssemos a seguinte pergunta para João, para o apóstolo João: qual é a sua verdadeira identidade? O que você aprendeu até hoje, João, a respeito dos pensamentos que Deus tem a seu respeito? Ele responderia: eu sou
aquele a quem Jesus ama. Revelação que só existe na presença do Senhor. Todas as coisas elas vão passando, e é uma palavra do Senhor para você nessa hora. Todas as coisas elas passam, elas ficam, menos a presença e os pensamentos do Senhor. O Senhor, Ele quer te levar a este nível, a este ponto de relacionamento, onde os seus pensamentos mais profundos serão revelados a você. E o mais profundo diz respeito ao quanto Ele te ama, e quanto todas as coisas que você viveu e sofreu, elas não podem mais continuar com você, te assaltando, tentando tirá-lo deste lugar, da presença de Deus. A cruz, ela revela que Jesus venceu o pecado, a nossa natureza. Ele venceu a morte, e nada, absolutamente nada, pode então nos separar deste amor, nem mesmo um impostor que possa estar ainda vivendo e sendo alimentado dentro de nós. Queria que você ficasse em pé. Queria te encorajar a você se expor nessa hora diante do Senhor, diante dos seus pensamentos. São os pensamentos do Senhor que nos interessam. Aquela música que nós cantamos no início dessa palavra diz que o meu orgulho me tirou da sua presença. Quantas coisas podem nos afastar da presença do Senhor? Quantas coisas podem nos tirar deste lugar de exposição à sua palavra, de receber dele? O nosso orgulho precisa ser exposto diante do Senhor. O orgulho até mesmo dos nossos próprios pensamentos, a nossa própria maneira de entender e viver a nossa própria vida. Precisamos conhecer mais a Jesus. Se exponha nessa hora diante da sua presença. Fica com os teus olhos fechados. Deixa o Espírito Santo passear neste lugar e te tocar agora. Vai se expondo diante dele. Expõe os seus pensamentos diante da sua presença nessa hora. Se expõe à presença do Senhor, aos seus pensamentos. Se expõe nessa hora. Deixa que o seu orgulho agora possa ser exposto, não diante de homens, mas diante do Senhor. Jeremias 29 diz: porque eu, o Senhor, conheço os pensamentos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar. Não é nenhum plano de lhes causar dano, mas planos de te dar uma esperança e um futuro. Então vocês, quando conhecerem os meus planos, os meus pensamentos, clamarão a mim, virão a orar a mim, entrarão na minha presença e eu, o Senhor, os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando assim me procurarem de todo o coração. Eu, o Senhor, me deixarei ser encontrado